Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, gente, começando agora mais um programa Cultura Geral, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral mais uma vez. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente vai discutir essa sentença, esse depoimento do Moro, ontem, do ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro também, na Polícia Federal. Ontem veio a público e hoje a gente está discutindo, a gente vai sentar aqui para discutir, bater esse papo super produtivo com o doutor Tiago Almeida, professor, foi meu professor nas faculdades Milton Campos, uma pessoa super competente, advogado criminalista. A gente precisa, nesse momento, discutir todos os aspectos, né? Não só judiciais, não só do depoimento, mas também político-social do que a gente está vivendo, né? E, para isso, a gente precisa de pessoas qualificadas para discutir e debater esse assunto com uma maestria muito grande e também com bom senso, né? E com senso crítico. Professor Tiago, seja muito bem-vindo, é um prazer discutir com você essas coisas, debater esses assuntos com você e, sobretudo, com pessoas que estão sóbrias na sociedade brasileira, que têm essa tranquilidade para poder tratar desses assuntos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Betão, bom dia. Agradeço novamente a oportunidade e o convite. E, de fato, é um tema que reclama uma consciência coletiva sobre o que está acontecendo, a despeito da opinião política que cada um tenha nesse exato momento. O que sucedeu na saída do ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro, e que hoje é objeto de apuração no inquérito que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, é da mais alta responsabilidade e interesse de todos, me parece. Interesses que transcendem a própria presidência da República, interesses que afetam a própria sociedade civil. Então, estou à disposição aí para contribuir para esse debate mais do que democrático, necessário. Professor, eu vou ter que voltar àquela pergunta que eu te fiz lá nas duas vezes que você teve no programa, no estúdio. A gente está vivendo esse limite, está bem real esse limite entre a ficção e a realidade, principalmente no direito penal? Betão, o que vivemos hoje em matéria de direito penal representa desafios da modernidade. O que sucedeu especificamente em relação à saída do ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro, e os contornos que se transformaram em contornos penais expõem as instituições para que elas deem aquilo que se espera, que é autonomia e eficiência. E me parece justamente o que está em xeque, ou que esteve em xeque, que teria motivado o então pedido de demissão do ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro. Eu acho que esse é o ponto que nós devemos enfrentar nesse momento desafiador para o Brasil. Cobrar das instituições que elas funcionem com autonomia e eficiência, indiferente à disputa política, à vida por trás e os interesses havidos por trás. Esse momento, o inquérito é conduzido por um ministro do Supremo Tribunal Federal lúcido e coerente, que é o ministro Celso de Mello. Ele seguramente irá imprimir, tal qual já está fazendo, a eficiência esperada. O feito foi imediatamente comunicado da Procuradoria-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal
e imediatamente foi despachado no sentido de se realizar com urgência a oitiva do principal investigado, na hipótese o ex-ministro de Justiça Sérgio Moro, o que já se consumou no último sábado e que veio à tona a pedido do próprio ex-ministro de Justiça para que se desse a devida publicidade. Não fosse o pedido do ex-ministro de Justiça, poderia vir à tona de qualquer outra forma, até porque o ministro Celso de Mello, ao que consta até hoje, não decretou o sigilo dessa investigação. Então, essa investigação ela não está sob sigilo e natural que a sociedade civil acompanhe, dentro do possível, aqueles atos que ocorrerão dentro do inquérito. Como é que a gente pode perceber, entender e ver esse depoimento do ministro Sérgio Moro, professor? Havia uma expectativa, talvez indicada, talvez inspirada pelas revelações que se deram após a demissão, o pedido de demissão do ex-ministro de Justiça Sérgio Moro. Quando ele vai à imprensa naquela sexta-feira e expõe as razões pelas quais ele está saindo, e na sequência o presidente da República, num pronunciamento oficial, expõe outro lado da situação, e na sequência da própria sexta-feira, o ex-ministro de Justiça revela em cadeia nacional mensagens trocadas dele com o presidente da República e dele com uma deputada, sinalizando, aspas, uma aparente verdade do que se diz, do que ele então disse. Criou-se uma expectativa fundada de que ele haveria de ter mais elementos substanciais e materiais para confirmar as diferentes falas, seja no sentido de interferência, seja no sentido de um acesso privilegiado de informação pelo presidente da República. A revelação no depoimento dele ontem não traz novos elementos como esperado, mas ele apresenta fontes onde pode-se obter novas informações. Esse é um inquérito policial num formato cotidiano, num formato nada extraordinário, a não ser pelas pessoas envolvidas e pelos fatos em apuração. Os meios de prova ou meios de obtenção de prova são os cotidianos numa atividade policial e o que se espera efetivamente. Eu, como cidadão, espero que as instituições funcionem. O Supremo Tribunal Federal haja com independência e autonomia e dê a celeridade devida ao procedimento investigatório. Que as polícias envolvidas nessa etapa da investigação também imprimam a mesma autonomia que sempre tiveram e a mesma eficiência. A Polícia Federal ela é conhecida pela sua eficiência, pela qualidade da investigação que ela imprime nos casos concretos. E se espera igualmente o mesmo do Ministério Público, na pessoa do seu Procurador-Geral da República, para que conduza essa investigação com a lucidez, transparência, e é fundamental neste momento de crise que as instituições não sofram questionamentos sobre sua transparência. Ministério Público Federal, Polícia Judiciária e Supremo Tribunal Federal. Professor Tiago, as instituições estão em perigo? Como é que você percebe tudo isso quando você tem um ex-ministro da Justiça falando o que ele falou, mas você tem o depoimento dele que vem a público, não se confirma
de forma cabal aquilo que todo mundo pressupunha. Isso fortalece as instituições, fortalece as indicações. Como é que você viu tudo isso? Como é que você viu essa confusão toda que foi da última semana, com essa troca não de acusações, mas essa troca de farpas ali entre o presidente da República, o ex-ministro Sérgio Moro, e a expectativa que se criou em cima de um fato que foi criado, que hoje me parece que ele não é tão criminal, mas é mais político. Como é que você vê tudo isso? Isso é um raciocínio que eu fiz muito rápido ontem. Não sei se isso se confirma hoje também durante o dia. Mas, como está tudo muito rápido, a gente precisa discutir essas coisas também. Como é que você viu tudo isso e como é que você tem visto tudo isso? Betão, essa é uma pergunta desafiadora. Primeiro, explicar essa transição de ministérios, o que eu reputo, se você fizer uma análise dos últimos governos, a troca de ministros dentro das pastas oficiais não é algo incomum. Acontece conforme a demanda, conforme a necessidade, conforme o interesse político. Me parece que isso faz parte do jogo democrático, as alterações conforme a conveniência, afinidade, eficiência de cada pasta. Esse não me parece o ponto central. O ponto central aqui, me parece, a fala do ex-ministro de Justiça, no sentido de que havia interferências ou pedidos de acesso perigosos, que ele reputava perigoso, que ele reputava não republicano, sobretudo, do presidente da República. A fala é uma fala séria, é uma fala grave e é uma fala que merece a devida apuração. Se porventura confirmada, ela expõe as instituições naquilo que elas têm ainda de preservadas, que seria a autonomia e que seria a independência. Até porque a autonomia e a independência são prerrogativas, são direitos, são características inerentes a qualquer órgão que se propõe o que essas instituições propõem, seja a apuração, seja a fiscalização no cumprimento das leis dentro do Estado democrático de direito no Brasil. Então, é fundamental que elas tenham autonomia, independência, para que se tenha o que se espera, que é eficiência. Esse inquérito, especificamente, ele é um inquérito que ele envolve atos de investigação, como perícias, por exemplo, no telefone, e que já foi disponibilizado do ex-ministro de Justiça, mas, ao que parece ontem, o presidente da República expôs mensagens trocadas pelo mesmo terminal ou com o mesmo terminal do ex-ministro de Justiça e que precisam de uma checagem. Você tem informações que são trazidas por um investigado e informações que havidas com outro interlocutor que mostra mensagens diferentes. É preciso haver um cruzamento para que se cheque se houve ou se não houve alteração dessas mensagens, para, a partir de então, confirmar com outras evidências, e é esperado que haja outros atos de investigação. O próprio ex-ministro de Justiça, no depoimento dele, indicou pelo menos 6 ou 7 outros meios de obtenção de prova, ou meios de prova, indicação de pessoas para serem ouvidas, que já foram, inclusive, autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal, acesso a gravações de reuniões em que se discutia exatamente troca ou não troca determinado superintendente de Polícia Federal em estado de suposto interesse do presidente da República ou não. Tudo isto passará e a expectativa é que haja atos de investigação. O ex-ministro de Justiça, ele não apresentou mais evidências materiais, tal qual ele fez naquela sexta-feira, quando anunciou o seu desligamento do Ministério da Justiça. Mas ele trouxe outros elementos de informação e outros
meios de obtenção de informação que se espera que sejam efetivamente produzidos pelas autoridades a cargo da investigação. O que se espera disso, no final do dia, é que as instituições funcionem, que a Polícia Federal produza os atos de investigação, não somente orientados pela declaração do ex-ministro de Justiça Sérgio Moro, mas que com a autonomia que sempre teve, com a independência que sempre teve, que faz da Polícia Federal uma polícia inteligente, que ela produza atos de investigação dentro de um procedimento, Betão, que é um procedimento, não é sofisticado. Investigações muito mais sofisticadas foram conduzidas pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público. Eu reputaria essa uma investigação que envolve interesses relevantes, que expõe a mais alta autoridade do Brasil, que é o presidente da República, e as suas inter-relações com os seus ministérios, dado aí a sua relevância. Mas os atos de investigação me parecem atos de investigação do cotidiano da Polícia Federal e do cotidiano do Ministério Público Federal. O que é preciso, e eu insisto, para que se funcione, para que esse inquérito efetivamente chegue a um fim e nesse fim exponha se houve ato criminoso por parte do ex-ministro de Justiça ou se houve alguma conduta criminosa pelo presidente da República, para que possa gerar resultados transparentes e que os respectivos, se porventura tiverem agido de forma criminosa, sejam devidamente responsabilizados. Essa é uma expectativa compatível com o que nós temos hoje de instituições? Sim, nós temos vários exemplos dentro do âmbito da própria competência do então ex-ministro de Justiça Sérgio Moro, enquanto juiz na Lava Jato. Você tem a atuação do Ministério Público Federal em situações singulares, você tem o Supremo Tribunal Federal em inúmeras outras situações em que é cobrado e teve independência e eficiência. O que se espera, portanto, Betão, é que as instituições funcionem como outrora, como já funcionaram e como tem se mostrado que irão funcionar. O fato de estar a cargo do ministro Celso de Mello, no primeiro instante, é visto de forma positiva, porque é o decano do Supremo Tribunal Federal, é de uma seriedade e de uma independência salutar, mas, por outro lado, é visto com algum tipo de receio, porque no final do ano ele deixará o Supremo Tribunal Federal e outro ministro, por indicação do presidente da República, ingressará. Nessa medida, há mecanismos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal que assegura essa independência. O próprio ministro Celso de Mello, antes de sua saída, pode pedir a redistribuição de todos os feitos que haja uma conexão com este inquérito ou com outros inquéritos policiais, com outras investigações em curso, para que não haja nenhum tipo de interferência ou suposta interferência do novo indicado à vaga do Celso de Mello pelo presidente da República. Ou seja, a expectativa, ao fim do dia, é que as instituições continuem funcionando como devem funcionar. Elas funcionaram até hoje, bem ou mal, com críticas, com alguns excessos. Os excessos precisam ser reparados, sem dúvida, mas elas, de algum modo, ainda funcionam a contento. É preciso melhorar sempre, mas a expectativa é que a autonomia e eficiência ainda seja a marca dessas três instituições aí. Professor, crime de responsabilidade, e eu acho que aí é uma questão até didática, né, para entender crime de responsabilidade e crime comum, né? O que está em jogo nessa queda de braço entre o ex-ministro e o presidente da República
além da questão política, né, por si só, tem aí a imputação de crime de responsabilidade ou crime comum. O senhor poderia diferenciar isso para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, porque como o programa também, a ideia também é espalhar ele até para o Brasil inteiro, fazer essa distinção para que as pessoas também se norteiem por essa discussão, né? Sim, perfeito. O crime de responsabilidade, ele é praticado pela autoridade no exercício de sua função. A autoridade, ela pode até praticar crimes comuns, desde quando não praticados no exercício ou desempenho ou inerentes à sua função. Então, o que se cobra das autoridades é um agir dentro da lei, um agir observando a legalidade, um agir funcional, observando os limites, a moralidade, observando as diretrizes. O crime comum, ele é aquele praticado, seja pela autoridade, seja por qualquer pessoa, mas fora do ambiente oficial, fora em relação às autoridades, fora ou não no exercício de suas respectivas funções. Enquanto que para as pessoas que fazem parte da sociedade civil, são chamados crimes comuns. Ninguém está no desempenho de uma função pública ou de um cargo e, portanto, todos os crimes que, porventura, a sociedade civil ou os membros da sociedade civil cometerem são classificados por crime comum. O que é importante distinguir é se os crimes ou as condutas, ou as omissões, ou as ações praticadas pelas autoridades que recebem o rótulo de crime foram ou não foram praticados no desempenho de suas atividades funcionais. Essa é a distinção elementar entre crime comum e crime de autoridade. O que se imputa ao presidente da República é que ele, como presidente da República, estaria com interesses em interferir e ter acessos a informações que não teria por vias normais para que influenciasse ou não influenciasse no âmbito dessas investigações. O ex-ministro de Justiça, Sérgio Moro, em seu depoimento, ele mostra uma linha equilibrada no sentido de dizer: eu não atribuí ao presidente da República o cometimento do crime. Eu fiz uma narrativa de acontecimentos que demandarão a interpretação por parte de suas respectivas instituições. É a Polícia Federal quem faz a interpretação, é o Ministério Público Federal quem faz a interpretação e é o Poder Judiciário quem diz se houve ou se não houve crime. Ele tem um cuidado e isso faz parte, me parece, de uma orientação ou que ele recebeu ou que ele já tinha, e é uma orientação que indica a responsabilidade em fazer a comunicação de um fato. Quando se faz uma comunicação de fato envolvendo uma autoridade, é necessário cuidado para não se cometer de outra face crime, um crime de difamação, um crime de calúnia, ou eventualmente até um crime de denunciação caluniosa. Esse é aquele procedimento que se investiga de uma ponta quem faz o relato, a comunicação do fato penal e que, portanto, se essa comunicação for falsa, isso gera para a pessoa que fez a comunicação uma responsabilidade penal por um crime contra a honra ou um crime contra a administração pública e, de outro lado, a pessoa que é refratária, que recebe, que é indicado como a prática de um ato contra as normas do Estado e que, se confirmar, poderá responder, aí sim, porque praticado no exercício da função e visando satisfazer interesses pessoais ou de terceiro, responder por crime de autoridade. Então, há aqui uma dupla situação. A possibilidade de um crime de responsabilidade se identificado que o ex-ministro da Justiça praticou já e dentro da autoridade dele como ministro, e os crimes praticados depois, se porventura identificados crimes praticados depois de que ele deixou o ministério, seria configurado crimes comuns. E por parte de quem é indicado a conduta, que seria o então presidente da República,
por se dar infrações em tese no exercício de sua função, poderiam ser classificados como crimes de responsabilidade. Lembrando que os desdobramentos de um crime de responsabilidade por um presidente da República são vários. A apuração e o devido processo legal assegurado a qualquer autoridade, inclusive especialmente ao presidente da República, não impedirá outros desdobramentos, entre os quais desdobramentos de natureza política, entre as possibilidades, um processo de impeachment. Então, o que se apura dentro desse inquérito, Betão, é mais do que efetivamente um cometimento de crime, como você indicou, mas necessário que se apure até efetivamente o cometimento de crime. Muito embora o que se vê além do horizonte, reflexos para além da esfera criminal. Professor, tem uma questão que eu queria falar, ainda daquela fala do ministro, quando ele fala da coletiva, quando ele chama a coletiva, e ali fica um questionamento naquilo que foi narrado na coletiva dele, que ele só informa a demissão do cargo no final da coletiva. Então, aqueles atos praticados, aquela fala dele anterior ao pedido e à confirmação da demissão, está valendo como ministro ou o ato inteiro, né, da entrevista já vale como o pedido de demissão naquele momento, ou aquilo que ele falou antes de pedir a demissão efetivamente, oficialmente ali perante as câmeras, aquilo que ele falou antes é o ato dele estipulado como ministro ainda. Porque isso tem uma relevância no processo, né? Me parece, eu não tenho a informação precisa, isso precisaria ser e certamente será checado para efeito de definir a competência desse inquérito quando ele estiver concluído aí. Isso é relevante para definir se a competência permanecerá no Supremo Tribunal Federal, se será deslocado para o primeiro grau de jurisdição. Esse é um detalhe importante. Não foi divulgado, ou eu não tive clareza na percepção das informações divulgadas, de quando que se deu efetivamente o pedido de demissão. Ao que me parece, o pedido de demissão, é um ato administrativo. Ele precisa ser redigido, assinado e protocolado. E é a partir deste ato que efetivamente a pessoa cessa sua ocupação aí como ministro, e em razão disso, talvez até da própria ausência de referência, eu estimo que o ato tenha se dado antes da entrevista e que a entrevista seja sequencial ao ato dele. Então, teria que checar efetivamente essa informação antes de tirar a conclusão nesse sentido. O que é e deverá necessariamente ser objeto de apuração pela própria Polícia Federal. São contornos necessários para definir se houve crime de responsabilidade ou crime comum e que estão no espectro de competência e atribuição da Polícia Federal. A gente tem conversado muito ao longo desse tempo todo, né? E sempre os comentários que você tem, o direito penal é chamado a todo momento a discutir todas as coisas, todas as relações da sociedade, né? Quando, na realidade, o direito penal deveria ser chamado para as questões mais graves e mais específicas. Nós podemos entender que a gente está vivendo um momento do direito penal mais clássico, mais robusto, quando ele é chamado de fato para resolver essas questões que são questões de peso da sociedade brasileira? A sua pergunta, ela expõe duas realidades aí, que precisam ser descortinadas, por assim dizer. O que
estamos tratando hoje, objetivamente aqui, de salutar importância que seja investigado pela Polícia Federal, porque está descrito no Código Penal como crime. É de salutar importância que haja uma investigação independente e que haja uma conclusão, e essa conclusão seja com a mais absoluta transparência. Esse é uma cena, uma face da realidade. A outra realidade é o movimento de franca utilização do direito penal para conter massa, para conter a grande população. E o que nós observamos, não hoje, mas nos últimos 30 anos, que envolve direito penal, é uma inflação, um incremento, um aumento, uma expansão. É o direito penal atingindo situações que outros ramos de direito seriam, se não mais eficientes, mas tão eficientes quanto o próprio direito penal, sem o sacrifício daquilo que se procura pelo direito penal, que é uma pena com reflexo no direito de liberdade. Então, o que nós experimentamos nos últimos 30 anos, basta olhar as legislações que criminalizaram e as legislações que descriminalizaram, e você vai ter um cenário de mais criminalização, ou seja, uma aposta do Estado em que resolver conflitos através do direito penal é melhor que outras soluções. Quais seriam as outras soluções? Você tem inúmeras ferramentas de controle de massas, entre as quais a mais eficiente delas, que é forjar um sistema de educação sólido, consistente e eficiente. Quando você compara potências mundiais que nos últimos 40 ou 50 anos não era expressiva no cenário internacional e que fizeram apostas envolvendo futuro cenário de educação, exemplo, Coreia do Sul, por exemplo, e você tem outros bons exemplos, você percebe claramente como que a educação influenciou a gestão de conflitos e a gestão de crises, não utilizando desesperadamente o direito penal como a última instância. O que se questiona, Betão, é que se o direito penal, nesta conjuntura do século XXI, falhar, a quem recorreremos? Porque o direito penal é a instância última. Se a instância última, a qual depositamos toda a nossa esperança e toda a nossa fé, falhar, o que tem depois? Eu estava lendo que no Japão, no ano de 2016/2017, não me recordo especificamente, mas a polícia japonesa fez utilização de 1 ou 2 disparos de arma de fogo para conter violência em todo o país. Ao passo que no Brasil, o cenário de morte envolvendo no combate ao crime expõe números impressionantes. Seja por parte de perdas humanas policiais, seja por parte de ações decorrentes da polícia. Indiferente quem seja o autor, quem seja a vítima. Mas é expressão clara de um Estado violento que aposta numa solução violenta para a contenção de seus conflitos. A pergunta que fica, da qual eu não tenho resposta, é: o que nos espera depois? Nós estamos vivendo hoje, século XXI, uma cena de guerra. E essa cena de guerra, ela fica ainda mais exposta num momento como esse de confinamento e distanciamento social. Os números de crimes violentos, eles não baixaram. Em alguns estados, há estatísticas de que até aumentaram. Se a sociedade fechada em sua residência, em sua intimidade, dentro de um confinamento e um distanciamento social, ainda convive com cenas externas de violência, eu pergunto, o que nos espera adiante? O que nos espera quando o direito penal falhar? Porque em um determinado momento o direito penal ele vai falhar.
Isso não é uma previsão apocalíptica. É uma previsão centrada em limites. Todos os ramos de direito têm limites de eficiência e de atuação. O direito penal, quando ele falhar, a pergunta é qual será a nossa saída. Apostamos todas as fichas no direito penal. É esse o sentimento dos últimos anos. Quando falhar? Professor, para a gente encerrar, devemos confiar nas nossas instituições e esses conflitos, né, políticos não abalarão as nossas instituições? Como é que você vê isso como professor também de direito penal, que observa também os ditames e os limites constitucionais? Viver no Estado democrático de direito, Betão, exige um preço, né? Impõe um custo, mas também impõe expectativas e impõe um espírito de confiança. Eu acredito no Estado democrático de direito que se procurou fundar no Brasil a partir da Constituição de 88. O exercício da minha atividade profissional e das minhas convicções cívicas e políticas ainda emprestam confiança a esse Estado democrático de direito. Ele impõe limites às autoridades, precisamos, como sociedade civil, cobrar esses limites. Eles impõem responsabilidades, nós precisamos, como cidadãos, cobrar essas responsabilidades. E ele impõe também acreditar. Eu ainda acredito nas instituições, e essa crença nas instituições, na independência das instituições, na autonomia e na eficiência, é o que move realizar eventuais críticas a excessos cometidos por autoridades, a falas, por vezes, indicativas de um retorno a um Estado antes da democracia. A democracia é o lugar do povo, em que o povo tem a possibilidade de opinar, de cobrar, de indicar a pessoa que quer que se represente. É um Estado livre, não obstante as inúmeras responsabilidades e atribuições que marca a atuação por parte de seus agentes políticos e da própria sociedade civil. Me parece que, dentre as opções, Betão, de convivência social, é o melhor dos lugares, muito embora o Estado democrático de direito brasileiro ele é recente, ele é jovem se comparado a outras democracias, ele está em franco aprendizado, mas eu não vejo um cenário alternativo melhor do que a democracia. A democracia, os críticos apresentam as suas dificuldades, mas, por outro lado, é por ela também que se descortina horizontes favoráveis, horizontes do desenvolvimento, horizontes com, sobretudo, respeito à pessoa humana. Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral, né? É sempre um prazer receber amigos do programa Cultura Geral, é sempre um prazer receber amigos aqui. Agora, é muito mais importante receber amigos e pessoas qualificadas para discutir essas situações da sociedade brasileira. Professor Tiago, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer te receber aqui e eu fico muito agradecido pela sua disponibilidade de nos elucidar essas situações todas que a gente vive na sociedade brasileira. Permaneço sempre à disposição, você é um amigo, você sabe disso, nos conhecemos já fora do ambiente da faculdade, e o meu respeito e admiração pelo seu trabalho transcende Nova Lima, transcende até o estado de Minas Gerais, agora em nível nacional, o seu respeito, a sua reputação, a sua competência, ela certamente será vista para além dos vales de Minas Gerais.
Gente, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral. Espero todos vocês. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio UniBH. O futuro acontece no seu tempo. Provas agendadas 2020. Inscreva-se. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados em Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento, igualdade, fraternidade e liberdade.